Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para a amada igreja. Mais uma vez, meus amados irmãos, eu venho aqui para trazer uma palavra para a amada igreja. Uma palavra que eu quero acreditar, eu espero que possa estar indo de encontro aos vossos corações. Até porque a palavra que eu quero trazer hoje é a respeito de duas únicas ordenanças que o nosso Senhor Jesus Cristo dá para os seus discípulos chamados apóstolos. O Senhor Jesus Cristo não dá a eles outra instrução que não seja apenas duas. Duas. E depois os alerta a respeito de determinadas situações. É somente isso que Jesus Cristo fala para os seus discípulos apóstolos. Nada além disso. Muito diferente, me perdoe, eu sei que a maioria esmagadora não gosta. Quando eu falo, a maioria esmagadora não gosta de me ver ministrar o Evangelho. Porque como diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então eu prefiro muito mais obedecer a Deus do que os homens. Porque eu tenho que temer somente aquele que pode, além de matar a minha carne, ele pode lançar a minha alma no inferno. E só quem tem poder para isso é Jesus Cristo de Nazaré. Então só a ele temer, não ao homem. E aquele que faz a vontade do homem e não faz a vontade de Deus, espere naquele grande dia, no dia do julgamento. Então, como eu estava dizendo no início, Jesus Cristo ele dá apenas duas ordenanças para os seus discípulos apóstolos e os orienta para determinadas situações que haveriam de por vir lá na frente para eles. E depois, o próprio Cristo fala a respeito de um novo mandamento. Veja bem, somente duas ordenanças, uma orientação e em seguida o que? Um novo mandamento. Hoje, lamentavelmente, nós, pelo menos eu, não sei quanto você, pelo menos eu, não vejo isso nas igrejas hoje. Lamentavelmente. E esta passagem, ela está ali no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5. Vamos ler essa passagem. E diz assim o Senhor Jesus Cristo, logo após ele ter chamado os seus 12 apóstolos em meio a uma grande multidão. Veja bem, após chamar esses homens, olha a ordenança que Jesus Cristo os dá. Jesus enviou então estes 12, veja bem, eles ordenou, ordenança, duas, por isso que está dizendo, e lhes ordenou, plural, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai o Evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus. Veja bem, essa é a primeira ordenança. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciando que é chegado o reino dos céus.
o que hoje se anuncia, o que hoje os sacerdotes, que são continuidade de Cristo e dos apóstolos, anunciam. O que hoje os sacerdotes, aqueles que têm os seus títulos eclesiásticos, o que eles fazem? O que nós fazemos? Nos acomodamos entre quatro paredes, um teto e um punhado de cadeiras? Jesus fala, ele não fala para qualquer pessoa, não. Jesus Cristo, ele não fala isso para a multidão, não. Jesus Cristo fala para os apóstolos. Na época, apesar que hoje apóstolo não existe, apóstolo foram apenas 14 homens, fora esses 12, no chamado em meio à multidão, após a morte de Judas, a sorte cai sobre Matias, formando assim o 13º apóstolo, e logo em seguida, Saulo de Tarso tem um encontro com Cristo, e ele deixa de ser chamado de Saulo para ser chamado de Paulo, forma o 14º apóstolo. A partir de Paulo, não existe mais apóstolo. Quem se auto-intitula apóstolo hoje, está fora da palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele não fala isso para um porteiro da igreja, não. Jesus Cristo não fala isso para um irmãozinho de uma congregação, não. Jesus Cristo fala para o mais alto cargo dentro da igreja na época, para os apóstolos. E os pastores hoje, o que eles fazem? Vou dar um exemplo. Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu para sentar à direita de Deus Pai, por quantos anos os apóstolos que começaram verdadeiramente os seus ministérios, por quantos anos eles permaneceram? Com quantos anos aqueles homens morreram? João morreu de velhice, morreu bem idoso, ancião. Porém, quando Jesus o chamou, ele era um jovem. Paulo já era um homem formado, sim, mas ele também morreu já com uma idade avançada. Pedro também já era um homem formado, mas ele também teve anos e anos e anos e anos do seu apostolado, como Paulo. Veja bem, e eles começaram e nunca pararam, nunca se acomodaram. Eu agora já estou com tantos anos de ministério, eu vou sentar. Não, em nenhum momento eles fizeram isso. A Bíblia não relata, pelo contrário, a Bíblia fala que até a morte desses homens, eles trabalharam para Deus, não dentro da igreja, na seara. Eles trabalharam fora da igreja. Olha só. E o que hoje nós vemos? Pastores acomodados dentro das suas igrejas, jogando a responsabilidade para as suas ovelhas. Não, Jesus nunca fez isso conosco. Jesus nunca fez isso com os apóstolos, até porque ele mesmo falou: o meu Pai trabalha até agora, porém eu também. Jesus Cristo só parou de fazer a obra quando ele deu o último suspiro. Até pregado na cruz, Jesus fez a obra. Vocês sabiam
que a última obra de Cristo como ser humano foi na cruz do Calvário. Mas que obra, pastor? É no momento que o Espírito Santo de Deus deixa Jesus Cristo e ali ele recebe sobre o seu corpo todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Foi uma das maiores obras de Cristo. Ele recebeu sobre si ali todos os pecados do passado anterior a ele, todos os pecados presentes no período dele e todos os pecados futuros após ele. Dores e enfermidades, a mesma coisa. Ele em nenhum momento ele parou, ele sentou para regozijar-se com aquilo que ele tinha feito. Não! Pelo contrário, quanto mais ele fazia, quanto mais os apóstolos faziam, mais eles queriam fazer. E os sacerdotes hoje, e os pastores, os bispos, os presbíteros, os evangelistas, os missionários, os diáconos, o que fazem? O que fazem? Depois que recebem os seus cargos, depois de um determinado tempo, acham que já fizeram muito. É como se fosse na vida privada, se aposentam. Jesus não se aposentou. Mesmo depois de morto e ressurreto, ascendendo, assentando à direita de Deus Pai, Jesus hoje não está aposentado. Ele continua a fazer através do seu Espírito. Os apóstolos nunca se aposentaram. Estevão, mesmo sendo apedrejado até a morte, nunca se aposentou. Tiago, Timóteo, Filipe, João Batista, nunca se aposentaram. Os sacerdotes e profetas do Antigo Testamento nunca se aposentaram. Os bons reis da época nunca se aposentaram. Eles nunca pararam. Nunca. Noé, com 500 anos, foi chamado para construir uma arca. Sabe o que é 500 anos? Meu Deus, é para lá de ancião. Mas ele não parou. 120 anos batendo prego, até construir a linda arca, para salvar alguns animais, um casal de cada um e mais alguns outros, ele, seus filhos, as suas noras e a sua esposa. E nós? Eu vejo pastores que não fazem nada, abrem suas igrejas e jogam a responsabilidade no corpo do seu ministério. Meu Deus, Jesus Cristo, quando chama os 12, pelo contrário, quem fazia era ele. Ele formou o seu corpo ministerial, mas ele não fazia, os apóstolos não faziam nada, quem fazia era Cristo. Meu Deus, o povo hoje, com raríssimas exceções, conhecem esta palavra. E veja só o que o Senhor Jesus Cristo fala. É chegado o reino dos céus. Anunciai que é chegado o reino dos céus. Se você for lá em Apocalipse capítulo 21, no verso 1, fala sobre a nova Jerusalém. Essa terra que nós hoje vivemos nela, que nós pisamos nela, que nós construímos nossas casas, que nós construímos muitas das vezes as igrejas, essa terra ela vai ser destruída. Veja bem o que o Senhor Jesus Cristo ordena aos apóstolos. E olha que ele ainda não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado e ainda não tinha
ascendido para assentar à direita de Deus Pai, mas ele já falava sobre a nova Jerusalém. Ele estava apenas no começo do seu ministério, mas ele já mostrava ali Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Da mesma forma como Isaías falava de Cristo, Cristo já falava do Apocalipse. Anunciai que é chegado o reino dos céus, ou seja, a nova Jerusalém. O reino dos céus, porque aqui nessa terra não é o reino dos céus. O reino dos céus é onde está sentado o Senhor. Jesus Cristo não deu uma ordem aos apóstolos para que eles falassem daquele período deles, daquele tempo deles, das coisas visíveis e palpáveis. Não, anunciai o reino dos céus. É aquilo que o homem não via, aquilo que o homem não conhecia, aquilo que o homem nunca viu, como hoje, nós até hoje, em pleno século XXI, não vemos, não conhecemos. Mas temos que anunciar, só que não se anuncia, só que não se fala da nova Jerusalém, só se fala dessa terra que um dia haverá de ser destruída. A própria palavra de Deus, ela fala que o Senhor haverá de fazer novos céus e nova terra. Foi uma ordenança de Cristo aos apóstolos de não falarem de uma terra que um dia haveria de ser destruída, mas falar de um lugar que haveria de permanecer para sempre, um lugar eterno. Olha só, gente. E o que nós vemos hoje? Só vemos homens e mulheres falando deste tempo, prosperidades, bênçãos, vitórias, conquistas e essas malditas campanhas. Tudo isso é uma maldição dentro da igreja. Tudo isso é um câncer dentro da igreja. Por isso que a igreja está doente. É como fala ali Ezequiel 34. Uma igreja doente, pobre de palavra. Eu fui convidado ontem, terça-feira, dia 30 de janeiro do ano de 2018, para ministrar numa igreja. Eu conheço o pastor de lá, muito meu amigo, um homem rígido com o horário. 21 horas é 21 horas e ponto, acabou o culto. Só que não estava sendo dirigido por ele, estava sendo dirigido por uma mulher. Uma senhora. Eu quando cheguei na igreja, por volta de 7h15, já estava ali sendo recitado a palavra devocional. Não demorou 5 minutos para que a palavra devocional ela fosse terminada e ela também não foi explanada. A partir dali, essa é a situação da igreja. Só louvor. Alguns corinhos, alguns louvores, alguns corinhos, alguns louvores, algumas palavras que não haveriam de ser colocadas ali, porque eram palavras que estavam engrandecendo o homem trazendo glória para si. De 7h20 da noite até as 8h50, vejam bem, para uma igreja que acaba o culto às 21 horas, de 7h20 até as 20h50, foi só música. Às 8h50 me foi passado o microfone para ministrar o evangelho. Mais de 1 hora de música, 10 minutos de palavra. Veja bem, mais de 1 hora de música, entre louvores e corinhos, e 10 minutos de palavra.
Deus falou no meu coração, passa. Eu falei 30 minutos, entreguei o microfone, às 21h20. A palavra de Deus, ela diz que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. A palavra de Deus hoje, ela já não é mais prioritária dentro das igrejas. Porque o homem hoje já não tem mais palavra. O homem hoje tem blá, blá, blás. Historinhas. Como ali o apóstolo Paulo orientava Timóteo, que haveria de chegar um tempo em que o homem já não haveria mais de dar ouvido à sã doutrina, mas buscariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e haveriam de introduzir dentro da igreja fábulas. O que é fábula? Fábula é história. Hoje, ninguém prioriza, com raríssimas exceções, ninguém prioriza a palavra. Dentro das igrejas, o correto, o real, era o mínimo de 60 minutos, ou seja, 1 hora de palavra por culto. Porque a Bíblia diz que o que cura, o que salva, o que liberta é a palavra. Não é corinhos, não é louvores, não é nada disso. É a palavra. Mas a palavra, lamentavelmente, ela foi colocada de lado. Os novos céus e novas terras hoje já não existem. Para o homem é esta terra, é este tempo, é o visível, é o palpável. É aquilo que o meu e os teus olhos podem ver. É aquilo que as minhas mãos e as tuas mãos, os nossos dedos podem tocar. Isso é prioritário hoje dentro da igreja. É as prosperidades, são as conquistas, são as bênçãos, são as vitórias e as campanhas. Isso é prioritário hoje dentro da igreja. Quanto aos olhos de Deus, isso não é prioritário. Prioritário é a palavra ímpar. Meu Deus, ninguém anuncia hoje os novos céus e nova terra. Jesus voltando, vários acontecimentos aí que mostram o retorno de Cristo. Ninguém fala sobre isso dentro das igrejas. Catástrofes naturais, guerras e rumores de guerras, as pragas assolando as cidades, milhões e milhões de pessoas morrendo em meio aos holocaustos, separados. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala do inferno. Em 3 anos de ministério de Jesus Cristo, 80% do ministério dele foi falando do inferno. Meu Deus, nós vivemos hoje em meio a uma igreja doente, uma igreja pobre de palavra, pobre, raquítica. E veja mais o que o Senhor ordena aos seus discípulos a fazerem: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Isso tudo tem que ser feito fora da igreja. Porque a igreja, ela é um hospital. Se dentro da igreja tiver palavra, quando o enfermo entrar dentro da igreja, ele vai ser curado. Não vai ser preciso o homem abrir a sua boca para curar através do nome de Cristo. Se a igreja verdadeiramente tiver palavra, não vai ser preciso o homem colocar as suas mãos sobre um endemoniado.
Uma igreja com palavra é uma igreja espiritual. Assim que o endemoniado colocar os pés dentro da igreja, os demônios não aguentarão a luz e baterão em retirada. Porque nós temos um grande exemplo, melhor dizendo, dois exemplos. Um no Antigo Testamento, entre Deus, Moisés e o Monte Sinai, e no Novo Testamento, Jesus e aquela legião de demônios que estavam naquele homem. Deus fala para Moisés no Monte Sinai: Moisés, tira o sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Será que nós podemos dizer isso no que diz respeito às igrejas hoje no Brasil, principalmente no Brasil? Será que podemos dizer isso? Manuelzinho, tira a sandália do teu pé. Margaridazinha, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. Meu Deus! Não podemos dizer, porque sabemos que não é, porque o mundo está dentro da igreja. Onde o mundo está, não habita santidade. E naquele momento com Jesus Cristo ele vinha caminhando. No sentido contrário, veio um homem completamente endemoniado, com uma legião sobre o seu corpo físico. Em nenhum momento a palavra de Deus ela diz que Jesus Cristo esboçou alguma reação verbal. Aquela legião que se encontrava naquele homem quando se deparou com Cristo, a legião fala para Cristo: o que vem nos atormentar no tempo, permita-nos sair deste corpo e nos embrearmos na manada de porcos. Jesus não falou nada, ele só balançou a cabeça. E a legião saiu daquele homem, se embrenhou na manada de porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Jesus, a própria palavra, em João diz que o verbo se fez carne. Um lugar que tem palavra é um lugar que é santo. E tudo que entra dentro de um lugar que é santo se santifica. Então, quando Cristo fala aqui para os seus apóstolos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, é fora da igreja. A igreja tem feito isso, tem saído das quatro paredes, um teto, um punhado de cadeira para fazer isso, para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para ali expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Meu Deus! Primeiro, Jesus Cristo, ele manda ir às ovelhas perdidas da casa de seu pai e anunciar o reino dos céus. A primeira ordem. A segunda ordem é curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Aí o Senhor enfatiza para fechar com pá, fechar com nota 10. Porque de graça eu lhes dei, de graça vocês têm que dar. E hoje, temos dado por amor e de graça? Temos dado com alegria, porque o Senhor nos deu com alegria? Ou nós temos vendido a palavra? E obrigando quem nos ouve a comprar a sua fé. Vendendo tantos objetos dentro da igreja, passando maquininhas de débito e de crédito, vendendo vassouras ungidas, canetas ungidas, passando aí sobre a coluna de fogo. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. Aí muita gente vai falar para mim: mas pastor, ali na mão deu 7 mergulhos naquele... Poxa, isso daí é um versículo isolado que as pessoas trazem hoje para justificar os seus erros, seus pecados dentro da igreja, seus pecados doutrinários, porque isso é um pecado doutrinário. Trazendo o versículo ali, aquela passagem de Naamã, com os seus 7 mergulhos, trazer para hoje, para dar origem aos seus erros dentro da igreja, às suas ambições dentro da igreja,
aos seus roubos, porque isso é roubo dentro da igreja. São ladrões dentro da igreja, são ladras dentro da igreja. E você que compra, você que aceita, você é conivente com o ladrão, você é conivente com a ladra, você é conivente com o erro, você é conivente com o pecado. Porque eu não preciso fazer nada disso. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que se eu estiver nesta palavra aqui, o melhor do céu haverá de me alcançar. Eu não preciso buscar. Eu vou para a igreja com o único intuito de louvar a Deus, de adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele pela vida, pelo dia, pelas bênçãos, pelas lutas, por tudo. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que em tudo dai glória, em tudo dai graça. Meu Deus. E olha só mais o que o Senhor fala para os seus apóstolos: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O Senhor Ele manda nós não levarmos nada, nada, apenas o seu Espírito dentro de nós, apenas a fé nele, apenas o temor nos nossos corações, a menos só levemos a nossa obediência a esta palavra, porque é esta palavra que ressuscita, é esta palavra que limpa os leprosos, é esta palavra que cura os enfermos, é esta palavra que cura, salva e liberta. E hoje, meu Deus, hoje nós vemos tudo diferente. Sacerdotes mercenários, uma igreja corrupta, um estado religioso doente, canceroso, uma igreja viciada em bênçãos, em prosperidades, em vitórias, em conquistas, e nesse câncer chamado campanha. Uma igreja viciada nisso. Mas uma igreja, volta a dizer, com raríssimas exceções, não busca o Senhor pelo que Ele é. Ontem eu observei, porque é uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, nós que estamos no altar de uma igreja, nós temos 100% de visibilidade para quem está lá embaixo. E a gente vê quando o povo se alegra daquilo que nós estamos falando. Eu, quando estou ministrando o Evangelho, 80% não gosta daquilo que eu falo. O que eu falo é isso que você está ouvindo agora. E se você tem acompanhado no meu canal no YouTube, você há de convir que as minhas ministrações, os meus ensinamentos, não é nada daquilo que você quer ouvir. Não é nada daquilo que você está acostumado a ouvir dentro da sua igreja ou dentro de tantas outras igrejas que você vai fazer uma visita. Porque eu não falo o que você quer ouvir. Eu falo aquilo que, se você parar a analisar, é o que vai te levar para o céu. Mas aquilo que hoje é ensinado dentro da igreja, você está caminhando para o inferno e você não está tendo nem percepção de estar indo.
Porque hoje está sendo ensinado que o teu coração tem que estar naquilo que você quer. Teu coração tem que estar naquilo que você necessita. Não. O meu e o teu coração, o nosso coração tem que estar em Deus. Ele dá se Ele quiser. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Se Ele quiser dar, Ele dá. No livro de Hebreus capítulo 11, no verso 13, fala assim: muitos morreram. É melhor até ir lá para ver, não acha? Vamos lá. Livro de Hebreus capítulo 11, no verso 13. Eu gosto muito dessa passagem. Melhor dizendo, eu gosto muito desse versículo. Sabe por que eu gosto? Porque esse versículo, ele bate contra uma grande mentira que homens e mulheres têm falado já há décadas dentro da igreja. Uma coisa que foi colocado para Satanás. Veja bem, é imputado a Satanás apenas um único erro: a mentira. O que passar disso é o ser humano. Vocês sabiam? Satanás, ele é o pai da mentira. Parou por aí. Parou por aí. É imputado a Satanás apenas ser mentiroso. Nada além disso. O que acontece demais é o homem que faz. E como tem discípulo do diabo nas tribunas e púlpitos das igrejas, dirigindo suntuosas igrejas, dirigindo médias igrejas, dirigindo pequenas igrejas, mas discípulos de Satanás, porque estão mentindo, estão enganando, estão roubando o homem a verdadeira palavra. E veja bem o que fala no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as suas promessas, porém vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial, ou seja, novos céus. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Agora tem homens mentirosos e mulheres mentirosas, discípulos e discípulas de Satanás, nos púlpitos e tribunas da igreja, dizendo: tu não vai morrer sem antes Deus não cumprir na tua vida as promessas que Ele tem para ti. Em quem você, em quem eu, em quem nós haveremos de acreditar? No homem ou na mulher, ou nesta palavra? Que esta palavra diz que muitos morreram aqui, ó. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as suas promessas. Aí vai o homem dizer que eu e você não vamos morrer sem que antes Deus não cumpra o que Ele prometeu. Mentira do diabo. Meu Deus. E o homem hoje, na maioria dos cultos, comendo uma palavra podre. Podre. Estão sendo conduzidos para o inferno e não estão tendo nem noção. Sabe por quê? Porque o homem hoje ele não quer mais esta palavra. É mais viável hoje o homem ouvir outro homem ou uma mulher atrás do púlpito
do que ouvir Deus estudando as Escrituras Sagradas. E Deus não vai tomar ninguém por inocente. Pode ter nascido em berço evangélico, pode ter 50 anos de igreja, pode ser pastor, pode ter 300 milhões de igrejas, mas vai chegar naquele grande dia, vai ficar. Porque mentiu, porque enganou, porque iludiu, omitiu. Olha só, isso fora os pecados carnais, né? É tanta coisa que vai fazer com que o homem não erre, não venha herdar o reino dos céus. Não é só os pecados carnais, não. Uma vez dentro da igreja, isso não lhe dá certeza de você herdar o céu. Ah, mas eu sou crente, eu estou dentro da igreja. E aí? E aí? Vocês têm que entender uma coisa, nós temos que entender uma coisa, que o julgamento, ele vai começar dentro da igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, fala. Vamos lá também? Então vamos. 1 Pedro, que fala, 1 Pedro 4,17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, ou seja, a igreja. E se primeiro começa por nós, crentes, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqueles que estão lá fora. Veja bem o que o apóstolo Pedro fala. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, a igreja. E se primeiro começa por nós que somos cristãos, que nos colocamos na qualidade de crentes, o que haverá de acontecer com aqueles que estão lá fora? Meu Deus! O que você tem feito dentro da igreja? O que eu e você temos feito a favor do Evangelho de Cristo? O que nós fizemos no ano passado para Deus? Em 365 dias do ano de 2017, o que nós fizemos para Deus de bom, a favor do Evangelho, em prol da obra de Deus? O que nós fizemos? O que você fez? O que eu fiz? Meu Deus. Hoje é dia 31 de janeiro do ano de 2018. Somente nesses 31 primeiros dias desse ano de 2018, o que eu e você fizemos? O que nós fizemos hoje? Quarta-feira. O que nós fizemos hoje? O que nós fizemos ontem, terça, dia 30? Meu Deus. Ainda queremos morar no céu? Meu Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa... É uma coisa que eu tenho pedido nos últimos dias ao Senhor, para que Ele abençoe a igreja do Brasil. Porque as igrejas do Brasil são igrejas mais impuras, mais corruptas da face da terra. As igrejas do Brasil são as igrejas mais carnais da face da terra. São as igrejas mais antibíblicas da face da terra. É triste. Sabe por que é triste? Porque o Brasil é o celeiro do Evangelho. De onde saem muito mais missionários para fazer missões no mundo, é do Brasil. E é o país onde tem a igreja mais pobre de palavra,
mais corrupta, com sacerdotes mais ladrões, com líderes mais, meu Deus, tem nem palavra para dizer o que são os líderes da igreja no Brasil. Mas Paulo tem uma palavra para eles: cães vorazes. Que Deus possa ter misericórdia das igrejas no Brasil. Até porque Jesus Cristo ainda não voltou e ainda dá tempo da igreja no Brasil se consertar, se voltar verdadeiramente para o Senhor. Ainda dá tempo de eu, você, nós, que somos a igreja criada pelas mãos de Deus, revermos nossos conceitos cristãos e nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo Ele possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, e que Ele possa nos chamar para uma responsabilidade maior para com esta palavra. Amém? Deus abençoe vossas vidas. Shalom Adonai. Aleluia.